A paz do Senhor Jesus. Hoje eu venho trazer uma palavra de Deus para o seu coração. Hoje Deus ele te convida a não somente ouvir falar dele, mas conhecer a ele. Você sabia que há uma grande diferença entre ouvir falar de Deus e conhecer a Deus? Assim como muitas vezes ouvimos falar de alguém, sabemos da existência de alguém, mas não a compreendemos porque não a conhecemos. E com Deus não é diferente. Eu quero ler com você aqui a palavra de Jó, no capítulo 42 e versículo 5, a qual Jó vai dizer assim para Deus: Antes eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora eu te vejo com os meus próprios olhos. Jó era um homem íntegro, temente a Deus, um homem obediente, um homem que sacrificava por seus filhos, o homem mais rico de todo o Oriente, um homem verdadeiramente que se santificava e se separava para Deus. Mas nós sabemos que chegou sobre a família, sobre a casa, sobre a saúde dele, tamanha destruição. Acabou a família porque morreram os 10 filhos dele, acabou a saúde porque também Deus permitiu que o inimigo tocasse em sua saúde, e do dia para a noite, em pouco tempo, Jó viu tudo arruinado, tudo destruído, e não era por falta de obediência, não era por falta de sacrificar a Deus, não era por falta de agradar a Deus, mas nós compreendemos, lendo este capítulo 42:5, que Deus queria mostrar a Jó que, apesar de sua perfeição, apesar de sua santidade, apesar de sua verdadeiramente vida que agradava a Deus, Deus queria se revelar a ele. Deus queria que Jó conhecesse mais a Deus, mais profundamente, mais sobre o que Deus é. Nós sabemos que é impossível conhecer a Deus 100%, porque Deus é um Deus infinito e nós somos seres finitos, nós somos homens e Ele é Deus. Mas sim, Ele quer se revelar a nós como Deus, Ele quer que nós venhamos o conhecer, o compreender, e para que nós venhamos conhecer e compreender a Deus é necessário que nós tenhamos com Ele um relacionamento. É necessário que nós venhamos conversar mais com Ele, conhecer a sua palavra. Deus ele se manifesta a nós de várias maneiras, né? Independente da religião, nós vemos aí o sol, a lua, a chuva, o mar, a provisão de Deus dia após dia. Nós sabemos que Deus está se manifestando a sua glória através da sua criação, da sua manutenção diária para que tudo se mantenha existindo, as nossas próprias vidas respirando. Tudo isso são formas de Deus se revelar a nós de uma forma geral. Há também uma forma que Deus se revela a nós de uma forma especial, que é através da sua palavra, que é através da Bíblia Sagrada. Quando você começa a ler a palavra de Deus, você começa a conhecer o que Deus gosta, o que agrada a Deus, o que alegra a Deus, o que Deus não gosta, o que Deus abomina, o que Deus odeia, o que Deus despreza, o que Deus deseja que nós sejamos. Ou seja, nós começamos a não só ouvir falar, mas passamos agora a conhecê-lo, a compreendê-lo, a ver de fato quem é esse Deus a qual tanto ouvimos falar. Às vezes não faz sentido quando nós ouvimos alguém dizer assim: Jesus é o príncipe da paz, ele me dá paz em meio à tribulação, ele me dá alegria de viver mesmo com problemas e dificuldades, e às vezes não há sentido para a pessoa ouvir isso, mas é porque ela ainda só está ouvindo falar. Deus ele te chama neste dia para que você venha conhecê-lo, para que você venha compreendê-lo, para que você venha se aproximar dele. Você só pode conhecer uma pessoa quando você começa a conversar, a conviver, a ouvir, a entender. Você vai conhecer aquela pessoa no relacionamento, na convivência diária, constante. E com Deus não é diferente.
Nós somos muito conhecidos de Deus, mas nós precisamos conhecer melhor o nosso Deus. O que Deus gosta, o que Deus quer, o que alegra o coração dele, o que deixa ele feliz, como ele é, como ele age, sabe? Vou separar tempo para falar com ele, vou fechar a porta do meu quarto, como a Bíblia ensina, vou ajoelhar, vou orar, vou louvar ele durante o dia, nos momentos de oportunidade, vou ao culto, vou ali cultuar a Deus junto com os meus irmãos. Tudo isso é bíblico, tudo isso está em sua palavra, tudo isso agrada a Deus, ou seja, você está se relacionando, se aproximando do Senhor e consequentemente você vai passar de ser ouvinte para ser conhecedor, para ser aquele que compreende, para ser aquele que é amigo, para ser aquele que experimenta na intimidade o que Deus é. Aleluia. Hoje Jesus ele te chama para passar de ser ouvinte para conhecer a Ele, para viver o que você ouve muitas vezes nas pregações e nas palavras. Amém? Quero pedir a você que ajude o meu canal, ajude também os canais das pessoas que pregam a palavra de Deus, sabe? Vamos ajudar a espalhar a palavra, o amor e Deus, unidos, porque é isso que todo mundo precisa. Não estou falando sobre uma religião, estou falando sobre um Deus poderoso que muda história, muda vida, muda sorte, transforma a maldição em bênção, transforma o destruído, reconstrói, tira a tristeza, tira a angústia. Um Deus real, mas que você precisa conhecer de andar com Ele. Você precisa ver com seus olhos, você precisa compreender com intimidade quem é esse Deus, o Deus das Escrituras, o Deus da Bíblia. Que Deus abençoe você.